Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Hoje eu quero falar de um assunto que era para todo mundo falar, o assunto do momento, pelo tempo que nós estamos passando, o tempo bíblico, só que ninguém fala e quem fala não é completo, falta alguma coisa. Que assunto é esse? A Páscoa. Sim, chegamos, estamos próximos. Se você está assistindo esse vídeo em 2022, é exatamente nesta sexta-feira, à noite, dia 15 de abril, começa uma das festas bíblicas mais importantes. Festa de peregrinação, inclusive, que é onde ela tinha que ser celebrado nos tempos bíblicos em Jerusalém, essa cidade que está aqui atrás de mim como plano de fundo. E Jesus participou desta festa todos os anos, ele sendo judeu, mas acima de tudo, ele faz parte da divindade, ele é filho de Deus, o filho de Deus, e assim, muitas vezes ele foi chamado de o próprio Deus. No Antigo Testamento ele se manifestava como o anjo do Senhor e ele o chamavam com o tetragrama sagrado. Bom, ok. O que eu quero dizer com isso? Que essa festa ele que instituiu. Mas vamos lá. Por que ninguém fala? Porque o pessoal quer saber das coisas do momento, apenas ficar nessa historinha de campos de concentração, ou então que vão obrigar a gente, né, a tomar a picada. Sabe, está passando, pelo menos aqui no Brasil, está passando esse assunto, mas o pessoal continua nele. Outros até estão agora prometendo que vai vir outra pandemia pior do que essa que nós tivemos. Não que eu duvide, pode ser, eu não digo nem que sim, nem que não, mas isso não é o assunto principal que tem que estar no nosso coração. E no momento qual é? A Páscoa. Veja só, então a gente tem um lado comercial, que o pessoal aí vende bastante ovo de chocolate, e tem muitos cristãos, inclusive, que trabalham, sabem fazer esses ovos e é um momento de ganhar dinheiro. Mas você sabe a origem desses ovos, por exemplo? Tem a ver com o paganismo? Sim. Mas, por outro lado, é uma parte comercial. É verdade isso também. É óbvio que a maioria das pessoas que vão comprar, que vão comer os ovos, elas não estão idolatrando ninguém, né? Deus estranho, nada disso. Então eu entendo esse lado, não vou ficar discutindo aqui, mas quem quiser pode colocar aí no comentário a sua opinião quanto a isso. Mas ovo de chocolate não é a Páscoa, de maneira nenhuma. Aí as pessoas falam uma parte que está certo, mas ainda é incompleto. Porque eles dizem o seguinte, a Páscoa é Jesus que deu a sua vida por nós. Ok, está certo, mas a ideia de todo mundo qual é? Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo. Bom, não é isso que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele teve que morrer antes, assim, ele estava lá na cruz e era para ele morrer antes do sábado, porque daí não iriam sepultá-lo, nada disso. Mas que sábado que estava falando? É o sétimo dia? Não, era o feriado do primeiro dia da Páscoa. Todas as festas bíblicas, o primeiro dia é feriado e ele é chamado de sábado, quer dizer descanso, que quer dizer feriado também. Então, assim, Jesus, ao que tudo indica, entre quarta e quinta-feira, que foi o que ele morreu, porque ele disse que ele ia ressuscitar no terceiro dia. O terceiro dia não daria, olha, sexta-noite, né? Então, aí, sábado à noite, logo de madrugada no domingo, ele ressuscitou. Faz as contas, não dá 3 dias. Então é nisso que eu estou falando, foi antes. E assim, quem disse que ele ressuscitou no domingo? Pegue os 4 evangelhos, leia e você vai perceber
que no primeiro dia, que era o domingo, ele já tinha ressuscitado. Claro, porque ele ressuscitou nesse intervalo entre o sábado e o domingo. Mas isso é importante para nós? Veja só, eu estou dizendo que na cabeça do cristão se comemora sempre assim, sexta da paixão, acho que é isso, né? Eu nunca usei esse termo, mas enfim, sexta-feira e sábado de aleluia, onde ele teria ido ao inferno, tomado o diabo a chave da morte, né? Não foi bem isso que a Bíblia diz, mas deixa para lá, deixa para um outro vídeo. E aí, o domingo, ele ressuscitou. Bom, Páscoa não é isso. Você pode falar do sacrifício de Jesus com toda certeza, mas a Páscoa vai muito além. Até porque, como eu disse, ele não ressuscitou exatamente no domingo, né? No domingo ele já ele já estava de volta agora num corpo glorificado. Mas o que é a Páscoa? Quando Jesus ministra aos discípulos, está ali o pão sem fermento, chamado de matzá, ou pão asmo, ou ainda pão ázimo, e ele quebra, né, esse pão. Eu tenho um vídeo, ao final desse que você está assistindo, eu vou deixar na tela, de como foi aquela ministração de Jesus para os discípulos, e ali está a dica de como que você tem que fazer também, e é muito fácil e simples. Mas vamos lá, Jesus ele quebra o pão do meio, né? São 3 pães, então ele pegou o do meio, ele quebrou, mostrou esse pão para todos os discípulos e trouxe a revelação. Porque eles comiam isso todos os anos, séculos e séculos, de geração para geração. E eles só sabiam que era um pão que tinha que se fazer às pressas, por isso não era para assá-lo, não era para colocar fermento, mas Jesus revela algo muito maior. Ele diz: este é o meu corpo que é partido por vós. Aí você já leu na Bíblia, lá em 1 Coríntios 11, que Paulo diz assim: todas as vezes que comerdes este pão, o pão sem fermento, e beber do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então a Páscoa, gente, não é o ovo de chocolate, não é simplesmente fazer um culto na igreja, uma peça de teatro que Jesus foi morto e ressuscitou, se não tiver a ceia, se não tiver os ingredientes corretos. E assim, alguém pode estar falando, mas você quer trazer a lei de volta? Você quer... Isso aí é coisa do Antigo Testamento. Nós estamos na graça e não na lei. E assim, o véu já rasgou. Então, vou mostrar um versículo do Novo Testamento que é para fazer esta festa que eu estou falando para você, a Páscoa. Olha só, 1 Coríntios 5, 8, mas eu vou ler o 7 também. Eu disse que era um versículo, mas vai ser 2, porque isso aqui é importante. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Por que Paulo estava falando de fermento? Porque é um período, são 7 dias, onde você tem que jogar fora o fermento, né? Se caso tiver na sua casa. Não pode comer nada que tenha fermento nesse tempo. Você pode comer de tudo, arroz e feijão, a comida que você está acostumado. Pode comer carne. Um dia antes, inclusive, é um cordeiro, né, assado, ou seja, um churrasco. Mas nos 7 dias, nada que tenha fermento. Então, assim, se alguém guarda o fermento, tem que jogar fora nesse tempo. E Paulo está lembrando disso, só que ele usa, além do natural, ele usa uma aplicação. Então, de novo, lançai fora o fermento para que sejais nova massa. Nova massa, que interessante, né? Jesus fala que aquele pão é o corpo dele. E agora está dizendo que o nosso corpo também é a nova massa, o novo pão. Olha que aplicação, né, de que nós temos que ser semelhante a ele e o seremos principalmente no arrebatamento. Mas vamos lá, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o Messias, o Mashiach, Yeshua, Jesus, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Olha a ordem agora para a igreja do Novo Testamento. Por isso,
celebremos a festa. Que festa? A festa que tem que tirar o fermento, a Páscoa. Algumas Bíblias está assim, portanto, ou por isso, façamos a festa. Tem diferença? Não. Está aí a ordem. E olha a aplicação que o Paulo usa, aplicação espiritual. Não com o velho fermento, que tem que jogar fora, né? Nem com o fermento da maldade e da malícia. Agora Paulo vai no caráter de todo servo de Deus. E sim com os asmos, com o matzá, com o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. Características, Jesus diz, este é o meu corpo que é partido por vós. Ele estava se referindo a esse pão. Quer dizer que este pão, ele contém a sinceridade e também a verdade. Muito bem, como fazer essa festa? Então eu tenho um vídeo, eu vou colocar aqui na tela, no final deste que você está assistindo, você vai entender como Jesus ministrou e como que a gente pode fazer também. Mais uma dica, 7 dias sem fermento. Outra coisa, Deus ordenou que nos alegrássemos, então que nada tire a tua alegria e principalmente a tua paz. Eu falo de experiência própria. Toda vez que tem uma festa bíblica como essa, então ela é de 7 dias, eu digo o seguinte, nesses 7 dias eu não vou ficar triste, não vou me estressar, não vou ficar irado nem nervoso. E não é que eu consigo mesmo, porque o Espírito de Deus, ele honra quando nós declaramos e tomamos uma posição. Então se alegre bastante. Para se alegrar, não busque tristeza. Não busque más notícias, nem com os amigos, nem com os parentes, nem com uma pessoa fofoqueira. E também não entre em certos temas no YouTube que vai te trazer isso. Esses assuntos, né, têm que ser cancelados, deletados nesse dia. Busque a alegria do Senhor e celebre a festa. Você mesmo pode fazer. É fácil de fazer esse pão. Procure o nome matzá. A receita é muito simples. O primeiro lá no Egito foi feito apenas com farinha e água. Depois, com o tempo, a tradição acrescentou o azeite e também o sal. Então, olha como é simples de fazer. E o vinho, que ele também tem que ser sem fermento, no caso não alcoólico, então você vai pegar um vinho não alcoólico, um suco de uva, tem boas marcas aí, e assim, é simples, você pode celebrar com a família. Assista ao meu vídeo, eu vou deixar aqui na tela para você. É isso, que Deus te abençoe, fique na paz, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.